Concordamos que você está fora da família, minha mãe escreveu. Não vem a nenhum evento. Minha irmã curtiu a mensagem. Eu respondi, obrigado por confirmar. Vou cancelar todos os pagamentos automáticos. Às 0h03, o grupo de mensagens virou um caos de gritos e pânico. Eu estava tão irritado que mal conseguia pensar direito. Não triste, nem chocado, pura raiva gelada. Essas pessoas, meus pais, minha irmã, eram narcisistas na forma mais pura. Tudo que eu fazia por eles, todo sacrifício que fiz, era esperado, nunca reconhecido. Eles nunca pararam para pensar quanto da minha vida eu abandonei só para evitar que a deles desmoronasse. E agora estavam me cortando. A mensagem chegou às 23h51 de uma terça-feira qualquer. Eu escovava os dentes quando meu celular acendeu. Concordamos que você está fora da família. Não vem a nenhum evento. Minha irmã curtiu. Nenhuma explicação, apenas aquilo. Como se fosse um anúncio oficial de uma corte real, fiquei parado olhando para a tela, sem surpresa, só furioso, uma fúria quente no peito. Respondi, obrigado por confirmar. Vou cancelar todos os pagamentos automáticos. E eu estava falando sério. Todos. Eles deviam achar que eu estava blefando, porque os primeiros minutos foram silenciosos. Então, às 0h03, o grupo da família enlouqueceu. Sentei na beira da cama, assistindo a tela acender como um alarme de incêndio. Mensagens entrando sem parar. O que você está fazendo? Isso é loucura, não mexa em nada até conversarmos. Você está falando sério agora? Eles não tinham ideia do que haviam provocado. Deixe-me explicar. Meus pais chegaram à ruína financeira há cerca de 6 anos. Falência, avisos de execução, cobradores ligando a qualquer hora. Eu tinha 26 anos e começava a me estabilizar financeiramente depois de anos de esforço. Quando eles ligaram chorando, eu entrei discretamente. Sem drama. Coloquei as contas no meu nome. Paguei os últimos $12.000 do imposto da propriedade para evitar que a casa fosse tomada. Transferi o seguro do carro deles para minha apólice porque o deles havia vencido. Quitei a dívida do cartão de crédito deles porque minha mãe dizia que não conseguia dormir. Eles prometeram me pagar de volta. Isso foi há 5 anos. E então veio Kayla, a filha favorita, aquela que aparentemente não deveria enfrentar dificuldades como eu enfrentei. Paguei os 3 primeiros anos dela numa faculdade particular, $18.000 por ano, sem nunca receber sequer um cartão de aniversário dela. Ela não trabalhava, não fingia sequer estar agradecida, mas toda vez que a mensalidade vencia, eu pagava, porque é isso que a família faz, não é? Então, algumas semanas atrás, disse a ela que só cobriria metade do último semestre. Ela não disse nada no começo, apenas respondeu um ok e desligou. No dia seguinte, recebi uma chamada em grupo dos meus pais. Eles estavam furiosos. Como eu podia abandoná-la agora? Depois de tudo, eu não percebia o quanto seria prejudicial parar no meio do caminho? Expliquei que tinha outros objetivos financeiros, talvez comprar uma casa, talvez abrir um negócio, e que não podia continuar me colocando por último. A resposta deles: você deve mais a essa família do que isso. Essa frase ficou martelando na minha cabeça, então paguei a metade, $6.800, e disse a eles que seria a última vez. Enviei o comprovante no grupo da família e escrevi: é isso. Acabou. Ninguém respondeu. Por 10 dias, silêncio total no chat. Então veio a mensagem da minha mãe: concordamos que você está fora da família. Eles realmente achavam que poderiam me excomungar enquanto moravam na casa que eu salvei de leilão, dirigindo o carro que eu quitei, assistindo Netflix no Wi-Fi que eu pagava. Achavam que poderiam manter todos os benefícios e tirar apenas o título de família. Então, eu tirei todos os benefícios. Entrei em todas as contas, cortei as utilidades, retirei-os do seguro do meu carro, cancelei o plano de telefone deles, desliguei a internet, avisei o município que não pagaria mais os impostos. Até desativei o cartão de combustível que eles usavam para encher o tanque. Toda a rede de segurança desapareceu. De manhã, eu tinha perdido 17 chamadas. 3 mensagens de voz. Uma do meu pai quase incompreensível. Uma da Kayla chorando.
uma da minha mãe exigindo que eu desfizesse aquilo que ela chamou de um ato psicótico antes que eles fossem arruinados. Eu ignorei tudo. Tirei o dia de folga do trabalho, tomei um café e fiquei em silêncio. Eles queriam me dar uma lição. Eu também tinha algumas para ensinar. E isso era apenas o começo. Na manhã seguinte, eles perceberam o que eu quis dizer quando disse em cancelar todos os pagamentos automáticos. Não atendi nenhuma das chamadas. Deixei as mensagens de voz se acumularem. Não importava o quanto parecessem urgentes. Podiam gritar para o vazio, para mim não fazia diferença. Eles não faziam ideia do quanto eu tinha feito por eles ao longo dos anos, porque eu nunca fiz questão de contar. Mas agora comecei a somar tudo. As contas, o pagamento de dívidas, as mensalidades, os impostos, os consertos da casa, as compras que fiz quando eles diziam não ter nada para comer. As transferências discretas pelo Venmo para Kayla quando ela pedia apenas $200 para livros, enquanto postava stories no Instagram de festivais de música no mesmo fim de semana. Sentei-me com uma planilha e discriminei cada gasto. Recibos, transferências bancárias, e-mails, extratos, tudo. Eu não estava apenas cortando contato. Eu estava cobrando tudo de volta. Naquela noite, enviei um arquivo PDF para o e-mail dos meus pais. Assunto: aviso final, saldos devidos. Soava frio, jurídico, propositalmente corporativo. Nele constava cada dólar que me deviam, quase $134.000, discriminados por ano, mensalidades, ajuda com hipoteca, manutenção de carro, supermercado, seguro. Cada item tinha uma nota, uma data e um total. Incluí uma observação no final: isto não é um pedido. Vocês têm 30 dias para iniciar um plano de pagamento antes que eu prossiga com a ação judicial. Este e-mail serve como aviso formal. Também incluí um advogado em cópia, não é blefe. Minha amiga Júlia trabalha com direito de família e me devia um favor. Ela me ajudou a redigir a linguagem exata necessária para torná-lo juridicamente vinculante. 5 minutos depois de apertar enviar, recebi uma chamada de Kayla, que recusei. Então veio uma mensagem de texto: o que há de errado com você? Você está realmente processando seus próprios pais? Eu não respondi. Apenas observei o pânico se espalhar. Meu pai me enviou uma resposta por e-mail que começava com "vamos ser razoáveis" e terminava tentando me manipular emocionalmente para que eu esquecesse tudo em nome da família. Ele escreveu: você está agindo como um estranho. Você é melhor que isso. Eu apaguei sem ler o resto. Então veio a retaliação. Minha mãe postou um longo texto passivo-agressivo no Facebook dizendo como algumas pessoas esquecem quem as criou e se transformam em monstros assim que recebem um salário. Eu fui marcado. Minha tia Gina, que sempre me odiou por estabelecer limites, comentou: comportamento repugnante. Eu teria vergonha. Mas nem todos estavam ao lado deles. Comecei a receber mensagens privadas de parentes com quem não falava há anos. Um primo me contou que meus pais haviam pegado dinheiro emprestado dos pais dele anos atrás e nunca devolveram. Um tio disse que cortou relações com eles depois que tentaram fazê-lo assinar um empréstimo para o futuro de Kayla. Meu avô, pai da minha mãe, me ligou pessoalmente. Pediu que eu enviasse a fatura completa. Disse que queria ver algo. 3 horas depois, ele me enviou outra mensagem: você está fazendo a coisa certa. Não pare agora. Isso mexeu comigo. Eu não estava louco. Não era cruel. Eu era apenas o primeiro a dizer finalmente: basta. No fim da semana, meus pais tentaram todas as estratégias: culpa, vergonha, desculpas falsas, até um convite para uma reunião de emergência da família, ao qual nunca respondi. Kayla me enviou uma longa mensagem de voz me culpando por ela estar atrasada na faculdade e ameaçando processar-me se não se formasse a tempo. No dia seguinte, enviei uma segunda carta, desta vez assinada por um advogado. Carta registrada, prazo em negrito. E, assim, o tom mudou. De repente, meus pais ficaram em silêncio. Kayla parou de postar. A campanha difamatória no Facebook desapareceu da noite para o dia. Recebi uma mensagem da minha mãe dizendo: só podemos conversar? Não podíamos, porque isso não era mais sobre conversar. Era sobre consequências.
O silêncio durou 4 dias, o que na minha família é praticamente uma eternidade. Sem ligações, sem mensagens, nada. Parecia que estavam se reorganizando, planejando o próximo movimento. Eu já sabia qual seria. O mesmo de sempre, culpa disfarçada de pacificação, manipulação fingindo maturidade. E, no 5º dia, pontualmente, meu pai me ligou de um número diferente. Deixei tocar. Então ele deixou uma mensagem de voz: estamos dispostos a resolver isso de forma privada. Sem tribunais, sem constrangimentos. Vamos conversar como adultos, resolver como se fosse um negócio, e não como se eu tivesse passado toda a minha juventude jogada fora por pessoas que me venderiam por uma aparição na TV. Júlia, minha amiga advogada, me aconselhou a não responder diretamente. Então, eu não respondi. Em vez disso, ela redigiu uma resposta formal em meu nome, detalhando meus termos: reembolso total da dívida pendente em até 12 meses, nenhum contato de Kayla a não ser por meio de representante legal, reconhecimento assinado e por escrito da responsabilidade financeira pelo suporte passado, cláusula declarando a renúncia de qualquer assistência futura da minha parte em qualquer forma. Eu não enviei apenas aos meus pais. Enviei para toda a família extensa. Eu sabia o que estava fazendo. Queria garantir que dessa vez a história não pudesse ser reescrita. Nada de campanhas silenciosas, nada de versões secretas dos acontecimentos onde eu seria a filha ingrata. Anexei a fatura original, o detalhamento dos pagamentos e a carta legal final. Enviei a todos os tios, tias, primos e avós com quem eles já haviam falado mal de mim, sem escrever uma única palavra de explicação. Em poucas horas, 6 parentes me ligaram dizendo que não tinham ideia do que acontecia. Alguns até ofereceram testemunhar, caso fosse necessário ir a tribunal. Aparentemente, meus pais haviam pedido dinheiro emprestado e não pagado não só de mim. Eu não fui a primeira, apenas a primeira a reagir com força suficiente. Kayla, porém, reagiu de forma explosiva. Mandou mensagens de uma conta fake no Instagram. Sem desculpas, sem arrependimento, apenas puro veneno. Disse que eu estava destruindo seu futuro, que eu tinha inveja do seu sucesso, que sempre fui amarga porque a mamãe e papai nunca te amaram como me amaram. Essa parte me fez rir. Tirei prints das mensagens e enviei para a Júlia. Foram direto para o processo. Naquela noite, minha mãe me enviou uma única mensagem: por favor, não destrua esta família. Eu não respondi, porque não fui eu quem a destruiu. Eles o fizeram a cada vez. Usaram-me como um caixa eletrônico. Sempre agiam como se eu valesse menos quando não estava dando algo a eles. E descobri que, quando você tira o dinheiro, o amor desaparece rápido demais. No dia seguinte, recebi uma resposta formal de um advogado, o advogado deles. Estavam oferecendo $40.000. Eu nem pestanejei. Júlia respondeu com um não firme, valor total ou tribunal. Não haveria negociação por migalhas depois de uma década sendo tratado como um caixa eletrônico humano. E então algo que eu não esperava aconteceu. Meu avô, o mesmo que me disse para continuar, interveio. Ele ligou para meus pais e disse que estava contratando um contador forense, que se eles não me pagassem integralmente, tornaria público tudo o que sabia. Ao que parecia, eles também haviam pedido dinheiro emprestado a ele e mentido sobre o motivo. De repente, o tom deles mudou novamente. Meu pai me enviou um e-mail pessoalmente. Sem letras maiúsculas, sem acusações, apenas 2 linhas desesperadas: vamos pagar. Por favor, não leve isso ao tribunal. Mas eu não estava fazendo isso por dinheiro. Estava fazendo para deixar registrado. O acordo formal foi redigido e enviado. Nada de linguagem amigável. Nada de fingir que isso era apenas um assunto familiar. Era um documento legal detalhando cada ponto do plano de pagamento: 12 meses, transferências mensais, juros em caso de atraso e uma cláusula declarando que se perdessem 2 pagamentos consecutivos, ação judicial completa seria iniciada imediatamente. Eles assinaram. Eu não esperava que assinassem, mas assinaram. Provavelmente pensaram que ainda poderiam manipular a situação depois. Sempre acreditaram que eram mais espertos que todos os outros. Mas havia algo que eles não sabiam: eu já havia começado o processo de removê-los de tudo que estivesse ligado a mim de forma permanente. Eu ainda era proprietária legal dos documentos do carro deles.
A casa ainda estava em meu nome. A escritura nunca havia sido transferida de volta porque eu não confiava neles para pagar os impostos. Eles não perceberam ou talvez simplesmente não ligassem. Mas agora, com o plano de pagamento legal ativo, eu tinha poder de barganha e planejava usá-lo. Então algo aconteceu que me pegou completamente de surpresa. 3 dias depois que o acordo foi assinado, recebi uma ligação de um número desconhecido em Nova York. Quase não atendi. Quando atendi, uma mulher se apresentou como assistente jurídica de um escritório de inventário. Meu coração disparou por um instante. Ela disse que estava ligando sobre uma reivindicação pendente em uma pequena propriedade deixada pela minha avó. A mãe da minha mãe, que faleceu quase 6 anos atrás. Na época, minha mãe me disse que não havia dinheiro, que tudo havia sido usado para contas médicas e dívidas. Acontece que isso era mentira, minha avó havia deixado um pequeno fundo fiduciário, nada enorme, mas o suficiente, cerca de $40.000. E os documentos haviam sido revisados recentemente porque outro parente havia contestado o manejo do testamento. O escritório agora estava verificando os beneficiários. Eu estava listado. Minha irmã também. Mas aqui está o detalhe: meu nome havia sido riscado pela minha mãe. Eles falsificaram minha assinatura e me removeram do pagamento. A assistente jurídica comentou algo sobre a assinatura não corresponder às outras no arquivo. Ela tinha a obrigação legal de me notificar agora que isso estava sendo reavaliado. Isso mudou tudo. Encaminhei os documentos para Júlia imediatamente. Ela ficou em silêncio por um minuto antes de dizer: se é isso mesmo, vamos adicionar fraude à lista. Eu nem havia pensado em herança. Nunca me importei, mas agora era prova. Eles não apenas haviam me usado. Tinham tentado ativamente me apagar, até mesmo do último testamento da minha avó. E aqui está o que tornou tudo pior: o fundo fiduciário. Ele foi acessado há 4 anos, justamente na época em que meus pais, de repente, tinham dinheiro para reformar a cozinha. Bancadas de mármore, eletrodomésticos novos, piso de madeira. Não foi milagre. Foi roubado de mim. Eu nem chorei. Fiquei entorpecida. Não porque estivesse surpresa, mas porque era tão típico deles, tão concreto. Isso não era apenas traição. Era crime. Júlia imediatamente acrescentou isso ao nosso processo legal. Ela também entrou com uma ação para congelar qualquer bem transferido nesse período. Contactamos o escritório em Nova York e solicitamos os arquivos completos do inventário. No fim daquela semana, o caso havia crescido. Não era mais só sobre reembolso. Era sobre fraude, roubo de herança, falsificação e, mais uma vez, minha família fez o que sempre fazia sob pressão: eles desistiram e se voltaram uns contra os outros. Meu pai me enviou um e-mail alegando não saber nada sobre o fundo fiduciário. Culpa minha mãe. Disse estar tão surpreso quanto eu. 20 minutos depois, minha mãe me enviou um longo texto tentando explicar como o processo legal havia sido confuso, dizendo que achava que eu não queria nada da minha avó e que havia feito o que achava melhor para a família. Eu não respondi a nenhum dos dois, mas encaminhei ambos os e-mails para nossa advogada e, depois, para o Tribunal de Inventário. Kayla, claro, ficou em silêncio, provavelmente esperando que ninguém percebesse que ela já havia recebido o pagamento do fundo fiduciário e que havia assinado para isso. Mas nós percebemos e o escritório em Nova York também, porque agora havia uma investigação aberta. E, pela primeira vez, meus pais não puderam apagar, esconder ou me bloquear para fazer desaparecer. Isso não era mais vingança. Era justiça e estava apenas começando. É estranho ver pessoas que achavam ter poder perceber que nunca tiveram. Foi assim que me senti nas semanas seguintes, vendo-os lentamente entender que não estavam mais no controle e que nunca realmente estiveram. Simplesmente escaparam de tudo porque ninguém jamais os desafiou. Você vai saber. Depois que a fraude na herança veio à tona, tudo começou a se desfazer rapidamente. O Tribunal de Inventário abriu uma investigação formal sobre o fundo fiduciário. Eu nem precisei pressionar. A assinatura falsificada foi suficiente. O escritório em Nova York agiu rápido. Congelaram o registro de pagamentos. O valor recebido por Kayla entrou em revisão. O cargo da minha mãe como executora foi suspenso, aguardando o resultado legal.
Júlia enviou um novo aviso aos meus pais, uma demanda por restituição imediata da minha parte do fundo fiduciário, além de indenização legal pela falsificação. Ela não estava blefando. Esse era o momento em que eles deveriam ter ficado em silêncio, talvez contratado um advogado. Mas não, minha mãe cometeu o pior erro possível. Ela partiu para o ataque novamente. Enviou um e-mail para toda a família extensa, uma longa carta dramática cheia de culpa, dizendo como eu teria virado a família contra si mesma, como estaria levando assuntos particulares ao público e usando advogados para puni-los por anos de sacrifício. Ela chegou a escrever: criamos a Bonnie. Demos tudo a ela. E agora ela está tentando nos destruir porque cometemos um erro. Esse e-mail teve efeito contrário imediatamente. Eu não precisei responder. Minha tia, a quieta, que nunca se envolvia em dramas, respondeu a todos com uma única frase: você quer dizer o erro em que roubaram a herança dela? E então tudo deslanchou. Primos começaram a comentar. Meu tio, que eu não via desde sua própria ruptura com eles em 2017, disse que ainda tinha mensagens do meu pai pedindo dinheiro para uma emergência médica que na verdade foi umas férias em Maui. Eles não estavam apenas sendo expostos. Estavam sendo desmontados. Eu permaneci em silêncio durante tudo isso. Não precisava dizer uma palavra. Cada resposta era mais uma confirmação de que não se tratava de uma traição isolada. Era um padrão, uma história. Eu apenas finalmente a havia trazido à luz. E então algo que eu não esperava aconteceu. Minha mãe apareceu no meu apartamento. Ela deve ter esperado do lado de fora até que alguém a deixasse entrar. Eu voltava das compras quando a vi sentada nos degraus. Sem maquiagem, olhos vermelhos. Estava cansada, mais velha. Eu não disse uma palavra, apenas a encarei. Ela se levantou como se acreditasse que aquele seria um momento decisivo, como se fosse chorar e eu desmoronaria para abraçá-la. O roteiro que ela usava comigo a vida inteira. Então ela disse: estamos perdendo a casa. Era a única coisa que eu não havia planejado. Acontece que, depois que eu cancelei os pagamentos do imposto sobre a propriedade e me retirei da escritura, eles ficaram atrasados rapidamente. Eles não economizaram. Não planejaram. Simplesmente assumiram que eu voltaria. Ela queria que eu resolvesse. Não por ela, por Kayla. Ela disse: de fato, sua irmã não merece isso. Eu dei uma risada alta. Não consegui evitar. Respondi friamente: você receberá um aviso formal de despejo em 7 dias. Porque aqui está o ponto: eu não havia apenas retirado meu apoio financeiro. Eu havia iniciado o processo para reaver a casa. Legalmente, ela ainda estava em meu nome. Eles não pagaram um centavo da hipoteca desde a falência. Era minha. Eu apenas não havia tomado posse até agora. Ela não gritou. Não chorou. Apenas me olhou como se tivesse visto um fantasma. Finalmente entendeu. Eu não estava blefando. Eu havia terminado. Quando ela saiu, Júlia já havia protocolado a papelada para recuperar a propriedade e emitir o aviso formal de desocupação. Eles tinham 30 dias. 30 dias para empacotar e sair. Da casa que eu salvei, da vida que construí para eles. Do conforto que eles me roubaram sem culpa. E pela primeira vez na minha vida, eu não tinha medo deles. Não sentia culpa. Não estava insegura. Eu estava livre. O despejo aconteceu sem resistência. Eles não contestaram. Não compareceram ao tribunal. Não tentaram adiar. Apenas empacotaram e saíram 3 dias antes do prazo. Eu não passei pela frente da casa. Não precisava ver. Um administrador de imóveis cuidou de tudo, trocou as fechaduras, retirou o lixo que deixaram para trás. Algumas coisas quebradas, nada grave. Vendi a casa em 3 meses. Limpa, lucrativa, encerrada. Minha mãe tentou uma última vez. Me enviou um longo e arrastado e-mail sobre perdão, sobre como a família nunca deveria se voltar contra si mesma e como eles estavam dispostos a consertar as coisas. Mas era tarde demais. Encaminhei para a Júlia e apaguei. O caso da fraude na herança seguiu em frente. O Tribunal de Inventário reabriu o fundo fiduciário.
O pagamento de Kayla foi congelado, e minha mãe passou a ser investigada formalmente por falsificação de documentos. Eles poderiam enfrentar acusações. Eu não me importava mais. Que o tribunal cuidasse disso. Meu avô parou de me pedir para perdoá-los. Acho que até ele viu quem eles realmente eram no final. Nunca mais ouvi falar do meu pai. Kayla não postou nada desde que o fundo fiduciário foi investigado, provavelmente se mantendo em silêncio, esperando que ninguém mais fosse atrás dela. Alguns parentes entraram em contato discretamente, dizendo que apoiavam o que eu fiz, que também passaram por algo parecido e que já estava mais do que na hora de alguém reagir. Eu guardei os e-mails, mas não respondi à maioria deles. Não estava buscando uma reconciliação, apenas paz. Não, eu durmo melhor agora. Minha conta bancária é minha. Meu telefone está silencioso. Nada mais de emergências. Nada mais de culpa. Eles me disseram que eu estava fora da família. Acontece que essa foi a melhor coisa que eles já fizeram por mim.